aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, do canal Codificando com Gabriel. E neste vídeo é a parte 3 de Criando Minecraft em C++, usando o HiLib. E neste vídeo a gente vai transformar a nossa janela em 3D. Naquele vídeo, nossa janela é uma janela 2D, ela ainda não tinha perspectiva, nada do tipo. A gente vai criar uma câmera 3D para o nosso jogo e etc. E a gente vai criar um cubinho na tela para ver se o 3D tá funcionando, porque senão vai ficar uma tela azul normal, igual tava antes. Então, pedindo para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e compartilhar o vídeo. Vamos lá. Vamos abrir o nosso VS Code. E vamos abrir a nossa pasta. Onde esteja o seu jogo, você vai clicar e vai abrir ele. E está aqui. Nosso jogo, né? Eu fecho aqui o build. E tá aqui. Até agora a gente tem uma tela 2D e a gente vai transformar isso daqui em 3D. Eu vou fazer duas correções que eu tenho que fazer aqui, que eu dei uma pesquisada. Isso daqui, Set Target FPS, tem que ficar depois do Init Window. Por quê? Porque o Init Window, ele cria a janela já com o... Nossa, agora fugiu a palavra. Ele cria já o FPS, o objeto que vai administrar o FPS, eu esqueci o nome da palavra agora. Mas, então a gente precisa colocar o Set Target FPS depois, porque aqui ele cria o FPS, ele cria o objeto que vai administrar o FPS, e depois a gente seta ele, ou seja, a gente trava o FPS na nossa variável 60 aqui. A gente podia até, se você preferir, só colocar o valor 60 aqui, tá? Aqui assim fica mais bonitinho. Enfim, e se você quisesse também fazer assim e etc, você pode até colocar o nome do seu jogo em uma variável. Você importa a string aqui, né? Inclui string, cria uma variável string, taca aqui, se bem que aqui é char, né? Não, mas acho que se pôr uma string aqui também vai. Se não for, você cria um char com um array com o valor que for o nome do seu jogo e coloca aqui. Então, eu não vou testar, né? Porque assim tá bom, né? Mas você pode tentar fazer aí, né? Ou se não der certo com o include, quer dizer, se não der certo com o string, cria um char, né? Então, vamos lá. A próxima correção é isso daqui, ó. Close window. Toda vez que esse while acaba, o Windows automaticamente já fecha o programa. O Windows já automaticamente fecha o programa. Só que isso daqui é uma boa prática porque caso não fechar, é que fecha, né? Então, se não fechar, você vem aqui e clica aqui, porque aí esse botãozinho não estaria funcionando, né? Mas por causa de sair aqui do while, o Windows já fecha, mas daqui é uma boa prática de se colocar, ok? Ok, podemos começar a implementar o 3D no nosso jogo. A gente vai precisar criar algumas variáveis aqui no meio, que é sobre a nossa câmera 3D. Pra gente colocar o jogo, no jogo até agora não tem câmera, só tem uma janela. Se a gente fosse criar um jogo 2D, a gente teria que criar uma câmera 2D. Se a gente for criar um jogo 3D, a gente precisa criar uma câmera 3D. Então até agora, a gente não tem jogo, a gente só tem uma janela sem câmera nenhuma, vazia, só enxergando azul. A gente precisa ter uma câmera, né? Para o jogador conseguir jogar. Uma câmera, né? Então, sem essa câmera você não consegue enxergar as coisas, mas a gente consegue ver a nossa janela. Então a gente vai implementar a câmera agora. A gente vai criar uma variável chamada, se bem que eu acho que é assim, né? Câmera 3D. Que vai ser o que a gente vai usar. Câmera 3D, a gente vai chamar a nossa variável de câmera aqui, que é a nossa única câmera, né? Se você quiser chamar de câmera 3D, só não usa maiúsculo aqui, né? Porque já tá no nome da variável, senão vai dar erro.
Enfim. Calma aí, deixa eu ver aqui. Você pode usar sim, eu acho, né? Pode sim. Vamos lá, câmera. E vamos colocar que a câmera é igual a 0. O que isso quer dizer? Aqui a gente está definindo o valor padrão das configurações da câmera. Então, se aqui for 0, todos os valores que a gente vai colocar, como não lembro de cor não, posição, projeção, o target, o up, o FOV, tudo isso vai ficar em 0. Se a gente colocar outro valor, pode acabar que ele preencha com lixo de memória, eu acho que é o nome. Valores completamente insanos, diferentes. Então a gente deixa em 0, para ele preencher tudo em 0 mesmo. Porque caso a gente não colocar alguma coisa, ele vai deixar em 0. Então a gente vai deixar todas as configurações em 0, mas a gente vai configurar todas, então tanto faz. Ponto. A gente vai começar configurando a posição. Posição a gente tem X, Y e Z. A gente vai colocar o seguinte. A gente vai deixar a nossa câmera na posição 5, 5 e 5. Porque a gente vai criar um cubo na posição 0. Então, por exemplo, aqui a gente definiu 0. Então, se a gente não definir posição, nada, a posição vai estar 0. Tudo 0. X, Y, Y. X, Y, Z, 0. Então, vamos por aqui. 5.0. Quando a gente... Isso daqui, ele precisa receber um parâmetro. Ele é um vetor 3D, mas esse vetor ele recebe um float. Então, quer dizer, toda biblioteca ou engine de jogos tem um vector, uma variável vector 2 e uma variável vector 3. Acho que do C++ tem, né? Essa daqui é do próprio C++, ou deve ser. Nunca parei pra pensar, mas eu acho que é do próprio C++. Não sei se as linguagens geralmente tem, nunca vi. Só em engine. Mas eles usam Vector 2 e Vector 3. Ambos recebem float, que é a posição. Vector 2 para jogos 2D, Vector 3. Ou para interface, né? Vector 2 para XY e Vector 3 para XYZ. Então aqui a gente vai colocar 5.0. Quando a gente coloca um float, a gente coloca o ponto 0 e o float, que é o F, né? Para significar que é o float. Então a gente vai definir tudo 5. E é isso. Agora a gente vai definir. Deixa eu ver aqui, ó. Câmera, ponto. A gente vai definir o nosso target. O nosso target é a posição do nosso. A direção que o nosso personagem. Que a nossa câmera tá olhando, ok? Então é a direção que a gente vai estar olhando. Eu vou deixar 0. Eu vou deixar em 0. E deu erro, né? Nossa, fiz tudo errado. E depois... Como isso daqui tá em 0, eu acho que eu posso... Eu vou tentar tirar isso daqui depois, porque como tá tudo 0, ele preenche todas as configurações dele como 0. A gente pode... Eu não testei isso, mas eu posso testar isso no final. Vamos agora pro up. Aqui a gente tem que dizer para a câmera qual é a posição de cima, qual é o Y, né? Então, aqui a gente vai falar para ela que o Y... Quer dizer, que é o Y, né? A gente tá falando que o Y é o up, né? Eu cometi algum erro? Ah, não. Quer dizer, assim. Ah, nossa, eu tô distraído. Enfim. Câmera, ponto. Agora a gente vai definir o FOV. O FOV eu tenho que abrir o Paint, tem que fazer um desenho lindo, né? Como eu sempre faço. Vamos lá. Pense, aqui não tem 3D, né? Óbvio que não. Pense que a gente tem um cubo. Pense que isso é um cubo. Ok? Eu não sei como é que desenha um cubo.
Aí, ó, eu sei sim, na verdade. Meu Deus do céu. Aí, a gente vai... Meu Deus. Deveria ter usado a linha. Aqui, a gente tem um cubo, né? Eu acho que isso é um cubo. E a gente tem a câmera do player. Isso daqui é a câmera do player, certo? Então, C aqui. Opa. Ah, eu tô apertando Ctrl. C, finge isso daqui é uma câmera. Aí, se o FOV... Aí o FOV, ele vai definir o quanto essa câmera vai enxergar. Tipo, se o FOV tiver 60, vai ser mais ou menos isso daqui, ó. De câmera. Que esse cubo aqui tá grande. É tipo isso. Aí aqui, ó, é onde você vai ver. Ok? Quer dizer, que no caso, na verdade, nem é muito assim, né? Seria mais... assim, né? Mais um círculo, né? Porque aí fica... no caso, seria... meio que tipo assim... tipo isso daqui mais ou menos, vai. Aí aqui tem aí aqui tem tipo a janela, né? Se a gente deixar isso daqui muito baixo, ele vai ficar tipo assim, ó. E aí você vai enxergar como se o cubo tivesse gigante. Aqui você já vai enxergar como se o cubo tivesse do seu tamanho, mais ou menos. Então isso daqui é o quanto a sua câmera vai enxergar, ok? E a gente... Aqui no caso, a gente não... Porque não é um vector 3, é um valor só, é um float. A gente vai definir o normal, pelo que eu pesquisei, é 60. Então a gente vai usar 60. E depois pode fazer uns testes, né? Eu posso diminuir o FOV. E aí vocês podem ver que a câmera vai parecer que tá bem perto do cubo. Vai ficar só o cubo na tela. Ok. Aqui já... Ah, não. Falta uma, que é... Projection. Eu não sei pronunciar isso. Deixa eu colocar aqui. A gente vai usar... Isso daqui é o seguinte. É o tipo de projeção. Então, se tiver nesse tipo aqui, que é a perspectiva, né? Que no caso, a perspectiva é você... Quanto mais longe você tá, que esses objetos... Quanto mais longe você tá, os objetos diminuem. Quanto mais perto você tá, os objetos meio que voltam pro tamanho original deles, né? E, enfim. Então, a gente vai usar esse modelo também. Eu conheço 2 modelos, né? Eu acho que esses outros modelos são... Eu acho que isso tudo aqui é modelo, tipo, primeira pessoa, gratuito. Esse free eu acho que é pra você andar na tela. Andar pela tela. Depois eu testo. Mas tem esse ortográfico aqui, que aí os objetos, eles continuam do mesmo tamanho. É tipo um 2D. No 3D. Você vai ver um cubo, só que ele vai continuar no mesmo tamanho se você afasta ou volta. Então a gente vai pôr aqui câmera, perspectiva, né, que é o que a gente quer. Na verdade, talvez depois a gente mude para a primeira pessoa, porque agora que eu tô vendo, né? Que tem, eu não quero fazer uma gambiarra, se tem algo mais fácil para fazer. Enfim, aqui a gente acabou, a gente já configurou a câmera. A gente pode organizar aqui. A gente pode criar uma função chamada configuração da câmera, onde a gente cria a variável da câmera, passa ela na função e a gente coloca tudo aqui, mas por enquanto, como o projeto tá bem pequeno, só tem um arquivo, a gente só tá criando a perspectiva, a gente só tá criando o 3D, então a gente não vai organizar nada ainda. Depois a gente pode organizar, deixar uma função para cada coisa. A câmera pode ficar mais complexa, e, enfim, e a gente cria até um arquivo só para câmera. Vamos agora fazer essa parte aqui, ó. Aqui ele começa a desenhar, dá o clear background, né? Que meio que repreenche toda a tela com essa cor aqui. Para de desenhar, volta, redesenha. Quer dizer, que no caso aqui ele vai desenhar, ele vai começar a desenhar, vai tirar tudo que tá na tela e aqui ele vai desenhar novas coisas. Então a gente não desenha novas
a gente não desenha as coisas aqui antes do clear background, a gente desenha depois, porque clear background serve para remover as coisas que já estavam na tela para desenhar novas. Então, se a gente desenha e remove, vai ficar nesse ciclo, desenha e remove no mesmo milissegundo, então você não vai ver nada. No caso, ele precisa desenhar, remover, aí desenhar as coisas, parar e recomeçar a remover. Porque se a gente colocar aqui, ele vai desenhar e já remover. Ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar o comando begin mode 3D. O que isso quer dizer? Deixa eu só colocar o end aqui, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso colocar os parênteses aqui, porque senão dá erro. Enfim. Oh, meu Deus do céu. Ah, tá. Aqui precisa passar a câmera que a gente criou. Vou explicar. Isso daqui inicia o desenho 3D. Ok? Então, ele vai... Calma aí, deixa eu pôr aqui. É que no caso... Deixa eu dar umas afastadas aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Desenhar coisas 3D. E depois... Opa, pus no lugar errado. E depois disso... A gente vai pôr aqui, ó. Desenhar interface. O que isso quer dizer? Vamos fingir que ele já tem um Minecraft com os coraçõezinhos do jogo, inventário, tudo. Então a gente tem PNG, né, dos corações do personagem, barra de fome. A gente tem a interface do usuário, eu acho que chama, né? Não sei se a interface do usuário é só no menu, mas acho que é isso. Então ele começa a desenhar, quer dizer, ele começa o desenho. Aí ele vai remover o que está na tela e vai começar a desenhar o 3D. Porque ele removeu, esse comando vai remover tudo de 3D, tudo de 2D, tudo que está na tela. Então ele começa a desenhar. Esse começar a desenhar, aqui é porque ele está desenhando meio que a cor azul, né? Então faz sentido. Ele começa a desenhar, desenha a cor azul em toda a tela, ou seja, remove tudo da tela. Desenha o 3D. E aí aqui, né? A gente pode desenhar a interface. Colocar 2D e etc. Então, a gente não vai desenhar interface nenhuma ainda. A gente vai só ficar com o 3D mesmo, né? Aí agora a gente vai usar o comando draw. Eu vou tudo... Vou ver se eu lembro aqui, ó. Draw cube. Esse comando vai desenhar o nosso cubo. Aqui a gente precisa passar largura, altura, quer dizer, posição primeiro, x, y, z. Depois largura, altura. Aí depois é a escala, pelo que eu lembro, né? O tamanho dele, a escala. Acho que é isso. E depois disso a cor. Vamos testar aqui. Posição dele, como eu já disse, eu vou deixar 0, 0, 0. Como a posição é um vector 3, a gente vai preencher por chaves, ok? Vamos lá. Aqui, ó, float, width, weight, acho que é assim que se fala, weight, deve ser. Aqui é o tamanho e aqui é a cor. Então vamos pôr aqui. Largura, eu vou pôr 1. Altura eu também vou pôr 1. E aqui no tamanho eu também vou pôr 1. E aqui na cor eu vou pôr verde. E isso já é o suficiente no HiLib para ele criar nosso 3D, né? Eu deveria ter iniciado a tela quando não tinha cubo nenhum, para vocês verem que fica a mesma coisa. Mas vamos abrir aqui o nosso terminal que a gente baixou. Eu recomendo você abrir 2, porque aí você... Nesse caso aqui vai ser um porchão, né? Aqui, ó. Pronto, a gente tem 2. Prompt de... Ah, não, mas calma aí, não é o mesmo, né? Não dá pra abrir o mesmo. Que só tem... Não é esse, né? Não. Tá bom, então. Vamos abrir outro aqui, então. X... Opa, X... Mas pode no futuro criar um arquivo exe pra gente
que ele vai no nosso projeto, compila, vai pro arquivo e roda. Aí quando a gente executar ele de novo, volta lá, entendeu? Ele faz isso. A gente pode fazer isso nas próximas aulas. Então, vamos lá. A gente vai dar um CD. Quer dizer, eu vou copiar aqui, né? Vamos clicar aqui. Copiar o caminho. Vou voltar, vou dar um CD aqui. Dá pra alterar o nome, ainda não? Aqui vai ser compilar. Perfeito. Aqui vai ser rodar. Rodar a gente vai abrir aqui. A gente vai abrir o build e vamos abrir o debug. E vamos deixar pronto aqui, ó. Né? Se você digitar um pouquinho do nome e apertar Tab, ele preenche, né? Você tá pensando como eu tô escrevendo mais rápido aqui? Então o que a gente vai abrir? A gente vai abrir o compilar. A gente vai... Eu guardei da última aula isso daqui, né? Compilar. Eita, calma aí, deixa eu... Compila nosso código. Não deu erro. Bom. E agora nós vai rodar código. Parte deste aplicativo foi bloqueado. Ô, louco. Voltei, gente. Eu não aguento mais. Eu testei um tanto de coisa. Vocês veem aqui que eu mexi em algumas coisas aqui. E é isso. Acho que voltou, né? Na verdade eu testei aqui e vi que voltou, né? Eu tentei com a versão Relaces. Pra você que não sabe, debug é pra você testar. Relace é quando você vai postar o seu jogo. A debug te dá mais lugares de onde tem os bugs. E a Relace foca mais em velocidade, etc. Então... Mas eu tentei, né? Enfim. Deixa eu voltar aqui pro debug. Deixa eu rodar. E está aqui o nosso cubo. Beleza. Agora... fazer um teste. Aqui no tamanho eu vou deixar em 3. Meu Deus. Aí eu vou rodar. Não, calma aí. Eu compilei, né? Não, calma aí. Eu rodei ou compilei? Ah. Deixa eu ver agora. Não sei se ele ficou maior, sabe? Esse comando aqui é o size, pelo que eu não me engane. Deixa me ver. Ok. Agora, eu vou executar o Minecraft. Tá. Deixa eu... 3. Isso aqui é pra aumentar a largura dele. Oxi. Qual o sentido disso? Ah, gente, achei aqui, ó. É que eu tava compilando. É porque como eu tava testando o Relaces antes, né? Então ele continuou o comando Relaces. Eita, nós. Eu devo estar dentro, né? Dele. Ó, tava 1, eu vou pôr 2 em cada um. Ah, que é o Z. Eu tava falando escala, só que eu esqueci completamente que existe o Z, né? Posição e o tamanho. Enfim. Deixa-me rodar o debug. Deixa-me ver. Aí, ó, ficou maior, hein? Que eu meio que multipliquei por 2, né? Você pode deixar a largura só, a altura ou a profundidade. Agora a última coisa que eu quero mostrar é isso daqui. Eu vou deixar em 10 pra vocês verem a diferença. O FOV, né? Que é
Não sei explicar. Eu expliquei aqui no Paint, né? Que é a sua visão. Enfim, rodou lá, né? Deixou. Ok. O que aconteceu? O cubo é verde. A gente deixou uma visão tão pequena. Que é tipo isso daqui, ó. A gente tava com a visão assim. E aí a gente ficou com a visão assim, ó. Como se o cubo fosse... No caso assim, ó. Ficou com tipo a visão assim, ó. Tipo isso daqui. Começa mais fino e vai aumentando, né? Tipo isso. Ok. O 60 é o normal, né? E é isso, acho que eu expliquei tudo. A gente criou a nossa telinha 3D. E é isso, gente. Eu ficando por aqui. E tchau.